Pior que estava aqui, eu não tinha visto. Gente, vamos começar então pedindo a Deus a graça, né? Misericórdia. Né? Senhor, te pedimos graça e misericórdia. Pedimos a sua bênção nessa live. Vamos falar de um assunto profundamente espiritual, que mexe conosco, mexe com o nosso espírito. Por isso pedimos que o Senhor nos blinde, nos guarde, nos unja, nos capacite. Dê a mim uma boca profética para falar com eles de uma maneira que eles entendam como se o Senhor estivesse falando, Pai. Que eles sejam abençoados no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, vamos começar a falar sobre protocolos para dormir. Tá vendo que aula interessante, né? É diferente, né? Porque as pessoas que falam de sonhos, elas geralmente não ensinam essas coisas. Você precisa aprender a dormir. Ué, mas dormir não é só deitar? Vai nessa, meu irmão. Vai nessa. Não é só jogar meu... Aí eu como a carne moída com macarrão, eu caio lá. Chego a roncar. Vai nessa. Dormir não é só deitar. Para dormir tem regras. Porque você troca de universo quando você dorme. Você troca de universo. Tanto que quando o judeu acorda, ele faz uma oração. Deixa eu ver se eu tenho a oração da manhã aqui. Vou mostrar para vocês que oração tremenda. Tenho aqui, ó. Olha a oração da manhã, ó. É assim. Olha só, é pequena, mas profunda. Todo dia o judeu ora assim. Modé ani lefaneha melechai vekaim, shehezarta ani lefaneha behamila habaha emuna teha, que significa: agradeço-te, Rei vivo e eterno, por ter devolvido a minha alma com misericórdia, porque a tua fé em mim é grandiosa. O que significa isso? Quando o judeu acorda, ele entende que ele morreu por um tempo, né? Ele foi levado para um outro universo, mas Deus falou: vou chamar ele de novo e vou devolver a alma dele de novo, porque eu acredito nele. Por isso ele diz: obrigado, Deus, porque a tua misericórdia em mim é eterna. O Senhor acredita em mim. O Senhor acredita que eu vou fazer algo legal hoje, né? O Senhor acredita que eu tenho um projeto para realizar nessa terra. Então o judeu entende que quando eu estou dormindo, eu estou ultrapassando uma outra dimensão. E é uma verdade. E é uma verdade, gente. Por isso, quando você for dormir, primeira coisa, você precisa entender que você precisa dormir em paz. Você precisa dormir em paz. Tá brigado com a tua mulher, com o teu marido? Se vira, ninguém mandou brigar. Dá teu jeito, mas a Bíblia vai dizer o quê? Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Ou seja, não deixa passar a noite sem resolver esse problema. Não precisa ficar 100% de bem, mas faz um acordo para dormir em paz. Estar em paz não significa estar de bem. Você vê, houve um cessar-fogo entre a Ucrânia e a Rússia. Estão em paz. Voltou a guerra, estão em guerra. Houve um cessar-fogo entre eu e minha mulher, estamos em paz. A gente está chateado, mas está em paz. Porque eu não posso dormir com brecha. A Bíblia diz: em paz eu pegarei no sono, em paz eu me deitarei, e logo pegarei no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Os sonos proféticos, eles são resultado de sonos em paz e profundos. Não existe sono profético se não for um sono profundo. Pega essa revelação. Isso está no e-book. Não existe sono profético se não for um sono profundo. Só que existe uma diferença entre sono profundo e sono induzido. Você toma 3 tarja preta, 1 tarja vermelha, outro tarja sei lá o que, apaguei. Isso não é sono profundo.
Sono profundo é quando a paz te leva a um sono profundo. E aí você pode entrar no portal dos sonhos em segurança. Por quê? Porque se eu durmo em paz, eu tenho sonhos de paz. Sonhos de paz. Se eu durmo em guerra espiritual, eu tenho sonhos de guerra espiritual. Se eu durmo em iniquidades, em pecados, eu tenho sonhos malignos. A maneira que eu durmo vai refletir na maneira que eu sonho. Como é que eu faço para eu dormir? Se você quer aprender a viver no mundo espiritual dos sonhos, isso não acontece por acaso. Você pode provocar isso, gente. Esse material que eu estou ensinando para vocês, quase ninguém vai te ensinar. Porque ninguém... Daqui a pouco todo mundo começa a copiar. Porque eu sou esse. Eu ensino, aí vem a malandragem, vem copiar e ensinar. Não tem jeito, não tem jeito. Ricardo Ribeiro, ele é pioneiro de 1000 coisas. Mas tá tudo bem. O que eu vou fazer? É um ensinamento. A pessoa aprende, faz o curso dela lá nos ministérios dela. Eu tenho os meus livros, gente. Tem um monte de gente copiando, não muda nem o título. Eu tô chateado, sim. Porque não muda nem o título. Não vou citar nome aqui para não parecer que eu estou insinuando. Mas não muda nem o nome dos títulos. Aí lança livro com o mesmo nome. Entende? São situações muito desagradáveis. Eu estou ensinando para vocês algo muito profundo aqui. Então, para dormir, primeiro, eu preciso preparar o meu quarto. Como é que prepara o quarto, gente? Vou falar umas coisinhas legais aqui para você. Primeiro, fecha os guarda-roupa. Já ouviu falar de demônio do guarda-roupa? Existe. Não que ele mora no guarda-roupa, mas guarda-roupa aberta é uma porta. Por que uma porta? Porque é uma porta. Tudo que é porta é portal. Está aberto por quê? Se ele tem que ficar fechado. Lembra daquele filme Monstros S.A.? O diabo transforma a porta do guarda-roupa num lugar de entrada e saída. Fecha a porta do guarda-roupa. É sempre bom. Não custa. Ah, mas eu não creio nisso. Fecha a porcaria da porta. Não creio. Fecha a porta. Fecha a porta. A porta é para estar fechada. Fechou a porta do guarda-roupa. Legal. Lâmpada do quarto tem que ser dessa cor aqui que vocês estão vendo aqui, ó, atrás. Tá vendo? Que cor é essa? Ó. Ó. Eu não posso mexer aqui, senão vai desmontar aqui. Tem outra, tem ali, ó. Que cor é essa aqui, ó? Ó. Parece branca, mas é um amarelo, né? Lâmpada de quarto tem que ser amarela. Não pode ser branca. A partir das 8 da noite, se possível das 7h30, 8 da noite, você tem que botar luzes baixas na tua casa, até na sala, no quarto, lâmpadas amarelas, para que o seu cérebro entenda que houve uma mudança para cair a frequência. A lâmpada branca é a lâmpada de trabalho, ela agita você. A lâmpada amarela vai te acalmar. O nome disso é higiene do sono, gente. Eu não estou inventando, não. A psicologia fala sobre isso. Outras áreas também. Então, são coisinhas. Outra coisa. Quando eu desligar a luz para dormir, porque eu não posso dormir de luz acesa, não, gente. O ideal... eu tenho medo de escuro. Faz uma libertação. Participa de uma libertação que resolve. O ideal é que o quarto fique o máximo escuro possível. Já foi comprovado que qualquer sombra de... qualquer luzinha acesa no quarto pode prejudicar teu sono. E aí você não consegue entrar no RM, que eu vou ensinar talvez no final de hoje ou no final de amanhã. Que é o momento mais profundo, onde você consegue encontrar o sono. Aliás, eu vou ensinar hoje aqui, daqui a pouquinho. Entendeu? Já. O RM. Então, apaga tudo. No meu quarto, eu tenho uma suíte aqui em cima. O meu quarto é tudo escuro. Só que quando ligo o ar-condicionado, aparece lá o número da luz do ar-condicionado. É impressionante como é que aqui a luzinha do número 21, 22, que acende meu quarto, gente. Aí no começo eu botava uma fita em cima para esconder. Até eu descobri que tem um botãozinho no controle remoto
chamado dormir. Ó. Tem um botão aqui, ó. Aqui, ó, escrito aqui, ó. Vocês vão ver aqui, ó. Na ponta do meu dedo aqui, ó. Está escrito aqui, dormir. Aqui está dormir. Está aparecendo ao contrário para vocês. Ó, dormir. Quando você aperta esse dormir, o ar não muda nada, ele só desliga aquele botão. Estranho, né? Como é que eles sabem que para eu dormir eu preciso apertar um botão de apagar uma luz? Ele diminui o barulho, ó, continua ligado e apaga a luz. Porque o ruído também atrapalha. Porque são coisas que vão perturbar teu sono. Gente, entenda, existe um ministério chamado Profeta dos Sonhos. De repente, você está aqui hoje porque Deus está te chamando para esse ministério. É óbvio que você não vai sair dessa live aqui ou da live de amanhã. Eu sou profeta dos sonhos. Isso não se faz. Não se fura fila no mundo espiritual. Você tem que andar com outro profeta dos sonhos durante uns anos, 3 anos, 4 anos, para você consolidar um ministério. Mas Deus pode estar chamando como um profeta dos sonhos. Então, para o curioso, metade do que eu estou falando aqui é bobagem. Mas para quem quer viver nessa unção, tudo que eu estou falando aqui é detalhe importante. Né? Antes de dormir, antes de apagar a luzinha está amarela lá, meia hora de meditação ou de leitura de alguma coisa. Bota um pijaminha, uma roupa confortável, fica lendo lá. Estou baixando a aceleração da minha mente, ó. Relaxando, lendo. Faz parte. Aí, temperatura adequada, ventilador, ar-condicionado que você tiver aí, você vai, agora está na hora. Aí eu vou dormir. Como é que eu vou dormir? Já escovei o dente antes, já me preparei. Vou, primeiro, pedir perdão por todos os meus pecados, necessário. Depois, agradecer a Deus por esse dia maravilhoso que você teve. Depois, adorar ao Senhor por sua majestade. E finalmente, dizer, em paz eu me deito e logo pegarei no sono, porque só tu, ó Senhor, me faz repousar em segurança. Aleluia. Deitei, a palavra vai se cumprir. Puf. Aí você vai entrar nas 4. Claro, você tem um marido, tem uma namorada, tem uma esposa, tem um momento de namorar. Isso aí tá aí, é antes. Aí você vai ajustar seu cronograma. Mas quando você finalmente entra nesse momento de dormir, não tenta essa coisa, eu gosto de dormir ouvindo o celular. Gente, não faz isso não. Eu gosto de dormir ouvindo uma televisão. Você não sabe nem que a televisão vai falar de madrugada na tua cabeça, no teu ouvido. Meu Deus, desliga tudo. Senão você vai ter sonhos que são influenciados pelo ambiente. Aí, você vai experimentar, eu vou falar aqui, o sono tem 7 fases, mas eu vou falar as 4 principais fases do sono. A primeira, segundo a psicologia, chama-se a vigília. A vigília é aquele primeiro momento que você começa a lutar para dormir, você está deitado ali, isso é vigília. Você está ali, quero dormir, estou esperando, o sono não vem, daqui a pouco está chegando o sono. Isso chama-se vigília. Depois entra um segundo momento, tá, gente? Segundo, é uma pena que esse curso não é presencial, né? Ou então no Zoom, que aí vocês iam poder tirar dúvida. Por isso que é importante se tornar meu discípulo, que aí tira dúvida, né? A segunda parte é o sono leve. É quando você já começa a pegar no sono, você até dá aquela, você ameaça até dar uma dormidinha assim, mas você ainda está ali. Às vezes, quando eu estou no sono leve, a minha esposa me chama e fala, amor, estava quase dormindo aqui. Sabe como é? Ela fala também para mim, estava quase dormindo. Não, tudo bem, tá, dorme aí. Que é essa segunda fase. Aí vem a terceira fase, chamada sono profundo. Opa! Legal. O sono profundo é quando os seus músculos já relaxam, o teu corpo fica até mais leve na cama. E aí vem aquele sono mais pesado.
Se você ronca, você já tá roncando. Se não ronca, tá com a boquinha aberta, ó, sono pesado, né? E aí, aqui que tá. Tem um quarto estágio, né? Na contagem que eu fiz, eu botei 4. Podia ter ser 7 se eu botasse alguns intermediários aqui. Tem um quarto estado chamado REM, chamado Rapid Eye Movement. Rapid Eye Movement, movimento rápido do olho. Você já viu isso? Isso acontece contigo toda noite. Você está de olho fechado, você não vê, você não sente. Mas de acordo com a ciência, seu olho começa a fazer assim. Não te incomoda em nada. Não te incomoda em nada. Você não sente, não percebe. Tá tudo bem. Mas seu olho está fazendo assim. Nesse momento, o teu cérebro acorda, mas não para cá. Ele acorda para outro lugar. Nesse momento, você começa a perceber a sua respiração agitar um pouquinho. Aliás, você não percebe, né? Porque você tem outro... É o sono REM. É o sono REM. Então você começa a perceber a agitação. Quem está do teu lado, né? Sua respiração agita um pouquinho. O seu cérebro acorda, ele fica totalmente ativo e você está num sono extremamente aprofundado. E é nesse local, chamado sono REM, como diz a Lucimari aqui, que o sonho acontece. É nesse momento que o sonho acontece. Só que tem uma curiosidade. Isso aqui é um ciclo. 1, 2, 3, 4, né? Que eu falei. Você fica a noite toda rodando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Você não para no sono REM e fica até o dia seguinte. Quem dera, né? É por isso que os sonhos interrompem. Aí você fica com sono mais leve, sono mais pesado, sono não sei o que. Você fica a noite toda nessa brincadeira. Alguns são mais pesados, outros menos, mas o REM, ele vai entrar em fases, em momentos específicos. E é nesse momento que você vai entrar no portal dos sonhos. Né? No portal dos sonhos. Eu vou falar para vocês o que é o portal dos sonhos. Deixa eu só mudar algo de lugar aqui. No meu esboço. Para não confundir a cabeça de vocês mais do que eu já estou confundindo. O que é o portal dos sonhos? Vamos lá. Você deve lembrar, quando você estudou na escola matemática, sobre o movimento de intercessão. Não tem a ver com a intercessão da igreja, não. O que é a intercessão? É isso aqui, ó. Vou tentar mostrar aqui, tá pequenininho. 2 bolinhas, uma em cima da outra, ó. 2 bolinhas, uma em cima da outra. Essa parte do meio é uma terceira área que é criada pela soma das duas. Então, quando bolinha A se une com bolinha B, surge a bolinha C, que é mistura de A com B. Tá? Na matemática, vamos chamar isso de interseção. Ou aqui na nossa aula, vamos chamar isso aqui de conexão dos universos. Né? Por quê? Qual é a bolinha A? Chama-se universo físico. Planeta Terra, talvez a Via Láctea, até onde o humano puder chegar. É o universo físico, onde o homem toca. A bolinha A. A bolinha B é o quê? A bolinha B é o mundo espiritual. Do diabo ou de Deus? Só tem um mundo espiritual, gente. Só tem um mundo dividido em um monte de área, mas só tem um mundo espiritual. Então a bolinha B é o mundo espiritual. E o que é o portal dos sonhos? É um lugar que Deus cria unindo, aproximando essas duas áreas. Para que haja uma comunicação entre o mundo espiritual e os homens. Eu vou falar para vocês uma curiosidade. O mundo espiritual não tem direito de acessar a Terra à vontade.
Não pode. Um anjo não pode vir aqui a hora que quer. Ele precisa pedir autorização a Deus. O mundo espiritual, até o diabo, o mundo espiritual só move na terra debaixo de autorizações. Por quê? Quem são os donos da terra? Os homens. Está escrito na Bíblia. Os céus são os céus do Senhor. Olha o mundo espiritual aqui. Mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, Deus cria um lugar onde os céus se conectam com a terra para que o mundo espiritual se conecte com o mundo natural. E ali você possa ser conectado com seres espirituais, com experiências espirituais. Não é plano de Deus, não é da vontade de Deus que o diabo acesse esse lugar, que é o portal dos sonhos. Mas o diabo acessa, né, gente? Legalidade. Legalidade. Olha que coisa louca. O diabo foi expulso do céu, mas ele entra lá na presença de Deus em Jó capítulo 1. Ele nos acusa de dia e de noite. Então são as legalidades. Então esse espaço do meio, que a gente chama aqui de interseção, ou conexão intra-universos ou intramundos, é o portal dos sonhos. É nesse lugar que você acessa quando você sonha. É o ambiente perfeito para os seres espirituais se conectarem com a mente humana. Anjos, demônios, até o próprio Deus. Né? E quando você acessa esse lugar, você está acessando o que eu chamo de o portal dos sonhos. O portal dos sonhos. Experiências que você vai ter quando você entra nesse lugar. Então a gente falou sobre se preparar para dormir. A gente falou sobre as quatro fases para entrar no sono REM. Nós falamos sobre o intramundo. E agora eu estou falando o que acontece quando você entra nesse sono espiritual, nessa experiência de sono espiritual. Que não estou falando aqui mais do sono da carne moída, né? Do sono da barriga cheia, de comer uma feijoada meia-noite e vai dormir, aí sonha com uma vaca em pé dançando tchan, e no dia seguinte você quer que o profeta decifre para você o que é isso, né? Isso é teu estômago. A vaca dançando tchan foi ótima, né? Mas é isso que acontece. Não é desse tipo de sonho. Estou falando de sonhos espirituais. Que você pode sentir como evidências de que está vivendo num sono espiritual. Antes de eu responder, para não interromper. Está todo mundo aqui me seguindo, gente? Eu acredito que tem algum botão aí que você pode me seguir. Se você já segue tanta gente, não custa me seguir. Tudo que eu faço aqui, tudo que eu falo é bom para você. Segundo, você já escreveu profético hoje ou outro dia? Se não, escreva profético, porque depois que a live acabar, você vai poder ir lá no seu direct, né, no DM, no direct, que vai ter um link para você entrar no nosso grupo profético. Ali vem um universo de possibilidades que eu estou preparando para vocês. Né? No mínimo, atualização do calendário bíblico, todo dia, um decreto profético, todo dia, o link da live, todo dia, isso eu já estou colocando ali. E o link do nosso encontro profético todo sábado de manhã pelo Zoom, gratuito, sábado 9 da manhã. Então, se você quiser participar, escreva profético, mas não esquece de ir lá no direct e ir até o fim, até chegar no grupo. Enquanto você não entrar no grupo, não sossega. Apóstolo, não consegui, não está dando certo, não sossega. Escreve aí, profético. Vamos lá, meus queridos. Desculpa a interrupção. Coisas que você pode sentir que são sinais de que você está num sonho profético, num sonho espiritual. 1. Gravidade alterada. Você vai perceber que está diferente. Ou você está mais leve, está flutuando, ou está pesado. Então, está tudo normal, parece que você está no mundo real. Geralmente os sonhos proféticos podem parecer que você está no mundo real.
mas você está numa gravidade alterada. Outra coisa, os sonhos espirituais, muitas vezes eles vão ter uma viagem de tempo, uma viagem no tempo. Deus te leva quando você era criança. Amém. Deus te leva quando você era adolescente, você vive aquele momento. Gente, às vezes Deus me leva quando eu era criança, eu curto aquele momento, falo, meu Deus, que delícia, pô, que saudade, quando eu era jovem. Né? Deus pode te levar até no futuro, num sonho. Por isso que tem que ser no sonho. Se não fosse no mundo real, que você está acordado assim, Deus te leva no futuro. Aí é filme, né? De volta para o futuro. Não. É um sonho. E lá dentro Deus faz. Outra coisa. Teletransporte. Poxa, teletransporte. Eu tive uma experiência de teletransporte sensacional. Quando eu era um pouco mais jovem, né? Eu fui pregar na Lagoinha de Belo Horizonte. E eu deixei minha mulher com a minha filha pequena aqui no Rio, na casa da minha sogra. Eu fiquei uns 5 dias lá. Eu não estava acostumado a viajar. Na época eu fiquei com uma saudade da minha mulher. Aí no dia seguinte eu liguei para ela e falei assim, amor, como é que vocês estão? Ela, tão bem. Eu falei, pô, tá com saudade, muita saudade. Vocês dormiram bem? Ela, dormimos. Aí eu falei assim, vocês comeram peixe ontem, não comeram? Aí ela falou, comemos. Eu falei assim, e vocês dormiram no chão da sala da tua mãe, não foi? Fizeram a cama no chão da sala, você com a Rafaela, minha filha era pequenininha, ela, fizemos. Como é que você sabe? Aí eu falei assim, outra coisa, vocês nem tiraram a mesa do peixe, pelo amor de Deus. Vocês nem tiraram a mesa do peixe. Aí ela, como é que você sabe? Aí eu falei assim, porque Deus me levou aí enquanto eu dormia. Eu fiquei flutuando em cima de você. Eu vi você dormindo. Por isso, gente, muito cuidado, porque se Deus faz, o diabo também faz muita coisa. Às vezes, uma pessoa, um satanista vem em espírito durante o sono te visitar. Você precisa orar, blindar tudo. Né? Outra coisa, isso aqui é forte, os encontros. Os encontros que você pode ter dentro de um sonho. Você pode encontrar com anjos. Fácil, normal, muito normal, né? Né? Então você pode... Eu estou lendo aqui o comentário de vocês, tá, gente? Só não consigo responder, mas estou lendo. Você pode encontrar anjos em sonhos. Outra coisa, você pode encontrar pessoas do passado, a sua história. Você pode encontrar pessoas do presente. Muitas pessoas que você encontra no sonho são elas mesmas. Se você encontrar elas um dia, você vai falar assim, você teve um sonho, você me viu? Talvez a pessoa fale, e eu sonhei com você também. Vocês se encontraram no mesmo portal. Pode acontecer. Às vezes é muito comum também uma pessoa aparecer no seu sonho representando outra. Ela está ali, mas não é ela. Entendeu? Por exemplo, aparece eu, mas representando o teu pastor. Ou vice-versa. Pode acontecer. Agora, eu vou falar uma coisa que eu tenho que falar com muito cuidado. É muito comum também aparecerem para falar conosco pessoas que já morreram. Pessoas que já morreram. Apóstolo, isso é espiritismo? Não. Porque você não está falando ali da maneira que eu estou ensinando aqui. Tá? Não estou falando como espírita, não. Da maneira que eu estou falando aqui. Você não está falando ali com a pessoa que morreu, mas com o espectro da pessoa que morreu. O que é isso? Deus traz a mensagem da pessoa que morreu, a imagem da pessoa que morreu, com a mensagem. Não é a pessoa, é a imagem da pessoa com a mensagem, para trazer alguma direção para você. Não é difícil entender isso, gente. Vou explicar. Eu perdi meu pai agora no final da pandemia e foi muito ruim para mim. Muito ruim. Perdi minha mãe na mesma semana. Meu pai. Aí, perdi minha mãe e meu pai, né? Aí, um dia, eu tive um sonho.
E no sonho meu pai estava usando uma camisa que ele gostava de usar quando tinha a minha idade. Meu pai morreu com 66. Eu tenho 49. Na verdade, meu pai era mais novo na época. Meu pai devia ter uns 43. Na época, meu pai tinha barba escura ainda, bigodinho pretinho, cabelo. Meu pai era até mais vaidosinho. Eu era jovem. Não era criança, eu era jovem. Eu sonhei com meu pai, com aquela camisa daquela época, com aquele jeitinho, dando tchau para mim, falando assim: tá tudo bem, filho. Tá tudo bem, tchau, tchau. Se fosse no espiritismo, eu ia dizer: eu estou falando com ele. Mas não é ele. Mas é ele. Entenderam, gente? É ele, mas não é ele. Como é que eu vou querer que vocês entendam isso, né? Então, é uma maneira que Deus usa a imagem daqueles que se foram para se comunicar com você, mas não necessariamente você está falando com a pessoa. Fique claro, né? É possível também que nessas experiências de sonho você experimente muito coisas estranhas, desconhecidas. Você pode sentir sabores maravilhosos que você nunca vai conseguir identificar depois que acorda. Você pode ouvir sons maravilhosos que você nunca vai identificar. Eu não esqueço quando eu era recém-casado, meu Deus do céu, gente, há 23 anos atrás, que durante a noite uma anja, por isso que vai falar para mim que não existe anja, não tem como. Eu tenho 2 experiências com anja que marcaram minha vida. Uma anja sentou do meu lado, na cabeceira da minha cama, enquanto eu dormia. Em cima da cabeceira sentou, pegou o violão e cantou uma música. Deixa eu ver de quem é essa música. Deixa eu ver se eu acho o refrão dela aqui. Eu não estou achando, gente, mas é uma música que era essas cantoras de antigamente, não sei se vocês da velha guarda, que nem eu, Melissa, Shirley Carvalhais, é uma música dessas que cantou. Não te deixarei só, serei tua luz. O anjo dizendo para mim. Aquilo ficou guardado até hoje. Então, são experiências diferentes que você vai ter, né? Olha, então você vai ter experiências estranhas, sons que você não sabe descrever. Eu tive a experiência da fábrica, né, gente? Eu ganhei uma fábrica no céu. Vamos falar sobre isso, se não der hoje, amanhã eu falo. Eu fiquei algumas horas no céu com uma anja, outra anja, eu tinha até esquecido dessa. E ela me apresentou toda a fábrica de alimentos, cada detalhe, cada funcionário, todos eram anjos. Eu fiquei lá. Depois eu vim embora. Isso foi num dia. 3 ou 4 dias depois, eu ganhei uma fábrica de alimentos, gigante. Que alimento é esse, apóstolo? É o que eu estou dando para vocês aqui agora. 3 ou 4 dias depois, eu me vi voando num sonho assim. Eu estava voando, ao redor do restaurante. Olha que eu sou cozinheiro, né? Era um sobrado de 2 andares, assim. Tipo uma casa grande que virou restaurante. E o pessoal feliz comendo ali, rindo, comendo. E eu do lado, voando feliz, assim, caramba, tá dando certo, as pessoas estão se alimentando. E olha, não era nem tanta gente, é como essa live aqui. E eles comendo, eu feliz. Nisso eu ouvi um beija-flor cantando. E eu olhei para o meu lado, eu estava voando do lado de fora. O beija-flor, desse tamanho mais ou menos assim, estava voando junto comigo. Batendo a asinha dele parado assim, e eu olhando pela janela do restaurante, o beija-flor também. E aí o beija-flor começou a cantar. Só que ele cantou uma sinfonia.
Não dá, eu não tenho, nunca na minha vida eu vou saber explicar o que eu ouvi. Eu não consigo dizer o que eu ouvi, mas eu consigo dizer o que ele disse. Ele simplesmente dizia: é isso aí. É isso aí. Entende? É isso aí. Ele estava me dando códigos. Depois, alguns dias depois, eu me vi num carro, sonhando também. Eu estava num carro e Deus me fez parar o carro na frente de uma lojinha. E aí, mais uma vez, gente, entrei na loja e tinha 2 anjas. E a única coisa que tinha na loja para vender era óleo. Mas na verdade não era óleo, era azeite. Só que estava numa lata grande, igual de óleo, assim, garrafa. Aí eu parei lá. Aí uma anja olhou para mim e já entendeu. Começou a pegar azeite e botar no meu carro. É a unção. Começou a botar azeite no meu carro. Azeite no meu... Aí uma hora, a outra anja era chefe dela. Falou assim: tá bom, isso aí tá bom. Para o que ele vai fazer já é suficiente por enquanto. Aí eu olhei assim, peguei o carro e fui embora. Então você vê que são coisas muito simples e ao mesmo tempo muito lindas e poderosas quando você entende que elas estão acontecendo de verdade. Tá? Outra coisa que pode acontecer em sonhos proféticos é o inanimado ganhar vida. É muito comum pessoas dizer que foram levadas em lugares que viram árvores dançando, plantas em movimento, paredes em movimento. Isso é muito perto do trono de Deus. Isso é muito comum de se ver. Então, gente, deixa eu ver aqui se eu começo a falar sobre outra coisa, ou se eu paro por hoje, porque se eu começar em determinada parte do assunto, é difícil parar, né? Deixa eu ver aqui. A aula de amanhã está muito linda, gente. O que eu vou falar aqui, então, para a gente não fechar feio? Eu dou o feio agora e a gente fecha bonito amanhã. O que eu vou falar agora? Vamos falar sobre por que os demônios acessam os sonhos. Inverti a ordem aqui, ó. Por que eles acessam os sonhos e como eles agem? Continuo. Então, como eu disse, o portal dos sonhos não foi criado para os demônios, mas eles aprenderam a acessar. E já que eles acessam, eles vão aproveitar bastante. Eles não acessam qualquer pessoa, eles acessam pessoas que permitem que eles acessem, através das brechas. Que tipo de brecha? Primeira brecha, pecado. Pecado é porta, né? Segundo, pactos abertos. Traumas é terrível, porque você está com um buraco na tua alma está em cativeiro. Rancor e, obviamente, um sono mal dormido. Um sono mal dormido te deixa vulnerável à ação de demônios. Sem contar, gente, coisas que eu nem escrevi aqui porque são muito óbvias. Você fica vendo filme de terror, aí vai dormir e tá querendo ver quem depois? O anjo? Quer ver o arcanjo Miguel? A pessoa passa o dia maratonando troço ruim. Eu não sou absolutista. Não sou. Eu mudei muito na minha vida. Eu era extremamente contra a música secular. Hoje, se eu tiver que ouvir um negocinho ou outro aqui, não me levou para o inferno até hoje, nem vai me levar. Né? Eu sou tranquilo. Se tiver que ver um filme aqui, outro ali, com muita sabedoria, eu escolho. Porque tem filmes que é um terror divertido já.
Tem filme que você... Ele não chega a ser terror. Ele é uma aventura... Né? Agora, tem filme que você sente a presença do Satanás ali. Você fala, meu Deus, dá para sentir a opressão. Tá cheio de código do inferno nesse negócio. Então, muito cuidado com... E não é só terror, gente. Você fica 10 da noite, 11 da noite, vê um filme de tiroteio, ação, avião caindo, explodindo, zumbi... Tudo isso vai reverberar no teu sono. Esse assunto de frequência, Francisco, toda vez que alguém fala isso para mim e eu combato, eu perco essa pessoa. E eu não quero te perder. Mas está exagerado já essa história de frequência. Não é assim. Se toda frequência de música nos levasse para algum lugar ruim, eu não ia poder pegar um Uber, eu não ia pegar um carro, eu não ia poder ouvir o vizinho. Meu vizinho aqui é baiano, gente. É o dia todo ouvindo o axé. A frequência não é o que vem de fora. A frequência é a blindagem que eu coloco no meu coração. Né? Esse assunto de música, eu vou fazer em breve uma live de música com vocês aqui. Esse pessoal que tudo é frequência, a única frequência que me importa é a da glória de Deus, que é muito poderosa. Ela vem limpando tudo dentro de mim. Então, a questão é que tudo tem que ser administrado. Eu não posso chegar aqui e cantar uma música de invocação a demônios. Uma música não é nem questão de frequência, né? Porque frequência é outra coisa, é uma questão da letra, da tonalidade. Agora tem música que é romântica, a música que eu posso cantar para minha esposa no dia dos namorados, melhor do que cantar Cassiane, gente. Já tentei cantar Cassiane para minha esposa na hora do amor, não deu certo não, quebrou, estragou tudo. Amor, vamos agora nos amar. Vou tocar para você aqui, ó. Prepara aí. Uma chuva diferente agora está inundando o céu. Não rolou. Não rolou. Aí, pega a outra lá. É só um pausa aqui, tá? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, já que eu interrompi de novo. Eu estou percebendo que muitos de vocês estão começando a se identificar comigo. E eu fico muito honrado. Mas eu quero dizer uma coisa. Para caminhar comigo, estejam prontos. Para não serem alienados por líderes que criaram suas próprias teses e querem que vocês vivam dentro delas. Porque isso não é libertação, isso é corrente. Parece que é libertação, mas é corrente. Então não sejam alienados. Segundo, não sejam religiosos. Porque isso também é corrente. Precisa de inteligência. Precisa de inteligência. Para caminhar comigo precisa de inteligência. Por isso que eu sempre vou para a Bíblia. Se me provar na Bíblia, estou junto. É nós. Amém? Então, os demônios eles vão acessar o portal dos sonhos por essas coisas. Né? Considere essa parte da música uma aula extra que eu dei. E com muito carinho, tá? Muito carinho. Quais são os objetivos dos demônios? Primeiro, perturbar através de sonhos opressores e pesadelos. Perturbar. Tirar a tua paz. Você acorda angustiado, coração apertado, acorda no grito de madrugada. Segundo, essa aqui é mais forte, confundir suas memórias. Nesse caso, o diabo ele joga memórias antigas confusas para confundir as reais. E você bagunça tudo. Quando você olha lá para trás, depois você fala assim, não, aquele dia minha mãe me abandonou. Às vezes não era nada disso, mas isso foi inserido na sua cabeça através de um sonho. Entende? Verdade, Francisco. Então,
Às vezes, desconfie dos sonhos que você tem, dos que tratam do passado, porque às vezes é uma memória antiga sendo inserida, errada. Outra coisa, os demônios eles vêm para ressuscitar dores antigas, algo que você pensou que já tinha resolvido. Aí você tem um sonho com a situação, cara. Tá? Ex-mulher que te traiu, você já está casado com outra. Da situação, não sei de que, aí aquilo volta, começa a dor de cabeça. Número 4, o diabo muitas vezes acessa teu sonho para te prender no sonho. E aí gera aquela famosa paralisia do sono, né? A pessoa fica lá agarrada, tentando sair. Depois eu vou falar melhor sobre isso. Número 5, a gente falou sobre isso aqui de outra forma. Número 5, o diabo, não Deus, o diabo, ele vai acessar o teu sonho para criar uma confusão de experiência espírita. Agora o diabo, ele faz você sonhar com teu pai que morreu, não foi Deus. Não foi aquela situação que ensinei. O diabo faz você acreditar, aí você fala, não, foi meu paizinho que veio falar comigo. Aí quando você vê, você está no terreiro espírita. Você virou espírita, porque... E número 6, os homens sabem, eu não sei como é que é para as mulheres, a visitação sexual. Acontece muito também, né? O homem é visitado com pensamentos, muitas vezes, pornográficos de noite, e até sendo levado a uma poluição noturna. O que é uma poluição noturna? É uma ejaculação, resultado de um sexo involuntário com demônios, né? A pessoa está lá e sonhou e fez. É um sexo com demônios. E todo sexo gera filhote. Todo sexo gera filhote no mundo espiritual. Isso acontece geralmente com pessoas que se envolvem muito com pornografia e com esses outros tipos de promiscuidade sexual. Estou acabando. Tá bom? Então a gente para por aqui. Amanhã nós vamos falar, gente, sobre os objetos espirituais. Vai para o YouTube. Eu vou tirar daqui já. Vai para o YouTube, Ministério Ricardo Ribeiro. Amanhã eu vou falar sobre objetos espirituais. O que é isso? Como entrar no sonho e procurar objetos que Deus tem para você. Vou falar sobre isso. Vou falar sobre como encontrar um portal dentro do portal. Então amanhã a gente aprofunda. Amanhã eu vou falar sobre como acordar para registrar os sonhos. Talvez mais alguma coisinha. Vou falar sobre como governar o sonho. Eu já falei sobre isso. Vou falar também sobre como governar o sonho. Como governar o sonho. Ia esquecer. Então, tá uma aula boa para amanhã. Quem não escreveu profético, escreve profético. E assim que você escrever profético, terminando a live, você vai lá para o direct, porque você vai receber uma orientação minha para entrar no grupo, gente. Tem muita gente que escreve, que eu fico vendo aqui, eu fico esperando, olho lá no grupo, não chegou ninguém. Por quê? Porque às vezes pede para você me seguir primeiro, você esquece de seguir ou não quer seguir. Outra coisa, todo esse material tem um e-book. Eu quero esse e-book. Compra o e-book, é R$47. Você pode me chamar, até mesmo no direct que eu vejo, né? Mas o meu WhatsApp está no link da bio, tá? O meu site, quando você clica no site, você vê meu WhatsApp. Maravilha, show de bola. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Ou podemos parar por aqui? Foi uma aula boa, gente? De 0 a 10, sem demagogias. De 0 a 10, que nota você dá para essa aula de hoje? Amém. De 0 a 10, que nota você dá para essa aula de hoje? Vai botar. Foi horrível. Tranquilo, gente. Sem problema. Eu estou resolvido.
Então isso significa que todos vocês estarão aqui amanhã às 7. Às 7. 11. Teve um 11 aí, ó. Fica 1 para amanhã, né? Aí amanhã já bota 9, já soma. Amém, gente. Glória a Deus. Comprem o e-book. E olha, uma garantia que eu dou para vocês. Ah, que legal, 9,9. Porque 10 eu só dou para Jesus. Muito bom. Muito bom. Uma garantia que eu dou para vocês. De agora em diante, todo o conteúdo que eu vou entregar aqui no Instagram, no YouTube, vai ser daqui para melhor, para profundo. Então, voltem sempre, convidem pessoas, entrem no grupo nosso aí do Profético, porque vai vir muita coisa boa na área de batalha espiritual, na área de mundo espiritual para vocês. Francisco, vai no YouTube, lindão. A aula de ontem está no YouTube, Ministério Ricardo Ribeiro. Quem não assistiu a aula de ontem, o YouTube, Ministério Ricardo Ribeiro. Eu não deixo aula aqui no Instagram, porque eu tenho toque. Eu gosto de tudo arrumadinho. Então, no meu Instagram, eu tenho os carrosséis e eu tenho os Reels, que eu faço com um chapéuzinho lá. Só isso. Aí, quando fica live, fica bagunçado, eu não gosto. Eu tiro. Eu tiro e jogo lá pro YouTube, porque o YouTube é a televisão do futuro. Fica tudo arrumadinho lá. Tenho toque, irmãos. Eu tenho toque, TDAH e bipolaridade. Está amarrado tudo isso na minha vida, mas tenho. Eu amarro todo dia, mas ainda tenho. E estou tranquilo, estou bem resolvido. Ok, então, gente. Ok. Deus abençoe vocês, tá? Que vocês possam ter uma noite de paz. Que o Senhor dê para vocês uma experiência agradável dessa noite. Tudo que eu estou ensinando aqui não é para vocês apenas aprenderem, é para vocês vivenciarem. Minha alegria é quando vocês voltam dizendo: apóstolo, eu vivi, eu entrei no sonho, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Por isso que eu disse aqui ainda há pouco, eu estou lendo tudo que vocês estão escrevendo. Porque eu estou falando, mas eu estou lendo. Porque às vezes eu nem respondo, porque não dá para responder. Mas eu sei que vocês estão vivendo e estão contando testemunho. E eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para vocês viverem. Tá? Eu quero que vocês vivam. Jesus falou assim: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu repito essa palavra. Eu estou aqui para que vocês vivam e vivam em abundância. Não por mim, mas por aquele que me enviou. Deus abençoe. Tchau, tchau.